Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 7º dia do nosso retiro quaresmal, em devoção ao arcanjo Miguel. E todo sábado nós vamos fazer uma meditação sobre a Virgem Maria. Ela que é toda cheia de graça. Hoje eu quero, juntamente com Santo Afonso Maria de Ligório, falar sobre a sua Imaculada Conceição. Este que é um dogma da nossa igreja. É um dogma que nós acreditamos que a Virgem Maria, já desde o seu nascimento, nasceu sem pecado. Nós acreditamos nisso. É um dogma da nossa igreja. Parece que convinha ao Pai isentar Maria da culpa original. Então veja, isso é algo extraordinário, hein? Estou dizendo que a Virgem Maria foi a única preservada no mundo da culpa original. Isso não aconteceu com São José. Isso não aconteceu com Padre Pio. Isso não aconteceu com nenhum outro santo. A única que nós dizemos que foi preservada da culpa do pecado original foi esta mulher, a Virgem Maria, a Virgem Maria. Santo Afonso diz que ela é a filha primogênita do Pai Eterno. Ela própria declara usando as palavras do Eclesiástico 24:5. Eu saí da boca do Altíssimo, a primogênita antes de todas as criaturas. Os sagrados intérpretes e os santos padres aplicavam-lhe esse texto, e a própria igreja se serve dele na festa da Imaculada Conceição. A igreja coloca esse versículo na boca de Maria. Eu saí da boca do Altíssimo. A primogênita antes de todas as criaturas. Com efeito, Maria é a primogênita de Deus, por ter sido predestinada juntamente com o Filho nos decretos divinos, antes de todas as criaturas. Assim o ensina a escola dos escotistas. Então essa escola acreditava que Maria, ela foi predestinada por Deus antes de todas as criaturas. Antes de todas as criaturas, ela foi pensada. Já a escola de Santo Tomás de Aquino dizia que ela é primogênita depois da previsão do pecado. Mas tanto uma quanto outra entendem a mesma coisa e chamam Maria da mesma coisa. Ela é primogênita do Senhor. Ela foi escolhida pelo Senhor. Ora, sendo assim, era sumamente conveniente que Maria não fosse sequer por um instante, nem por um instante, escrava de Lúcifer. Porque o que é o pecado original? Somos escravos de Lúcifer. Por algum momento. Por algum momento da nossa vida, Lúcifer nos tocou. Por algum momento da nossa vida, carregamos uma marca de um pecado terrível, que nós sabemos que é apagado em nós no nosso batismo. A Virgem Maria é aquela que em nenhum instante, foi escrava de Lúcifer. Tal se deu em realidade, conforme as palavras da Virgem, Provérbios 8:23. Desde a eternidade eu fui ungida,
desde o princípio, antes do começo da terra. Com razão, pois Dionísio, arcebispo de Alexandria, concede a Maria o título de a única, exclusiva filha da vida. Ela é a única, exclusiva filha da vida. Diferente das outras mulheres, que nascendo em pecado são filhas da morte. Então veja, você que é mulher, você gera filhos, mas você já gera filhos mortos, em sentido espiritual. Sim ou não? Você já gera filhos mortos. Porque todo filho que nasce de você, nasce no pecado. Todo. E por isso que você tem que correr o quanto antes ao batismo. Porque é só o batismo que apaga essa marca cruel do teu filho. Por isso que eu não entendo como é que os pais tardam a batizar seus filhos. Como que os pais tardam a batizar seus filhos, sendo que o Código de Direito Canônico, a igreja ensina que a partir de 8 anos de vida já poderia batizar essa criança. Porque a igreja entende, por que vamos tardar a tirar dela esse pecado? Salmo 50, minha mãe concebeu-me no pecado, diz o Salmo 50, então eu fui concebido no pecado. Então você, mamãe, quando concebe um filho, o concebe no pecado, ou concebe na morte, e depois Cristo tem que dar a vida a ele no batismo. Por isso que o arcebispo de Alexandria, Dionísio, concede a Maria o título de a única filha da vida. Porque diferente de todas as mulheres, que nascendo em pecado são filhas da morte, criá-la em graça, portanto convinha perfeitamente ao Pai Eterno. Ela é a única que gera sem levar a morte para o seu filho. Ela nasce sem o pecado. Ela é a primogênita do Senhor. Amém? Diga comigo, Maria, tu és a primogênita do Senhor. Santo Afonso diz para nós que a missão de reparadora do mundo perdido, que Maria é reparadora do mundo perdido. Maria veio para reparar este mundo perdido. E veio para ser medianeira entre Deus e os homens. Olha aqui a missão dessa mulher. Ela veio para reatar. Ela veio para reparar o mal da humanidade. São João Damasceno diz: ó Virgem bendita, nascestes para servir a salvação de toda a terra. Essa mulher nasceu para servir a salvação de todos nós. Por isso, na opinião de São Bernardo, qual celebramos ontem, São Bernardo dizia que na opinião dele, a Arca de Noé é um símbolo de Maria. Todos nós sabemos da Arca de Noé. Todos que entraram na Arca foram salvos. Os que não foram, morreram pelo dilúvio. Para São Bernardo, a Arca de Noé é um símbolo mariano. É um símbolo de Maria. Nela, os homens foram salvos do dilúvio. Assim como nós, ou seja, na Arca de Noé, as pessoas foram salvas do dilúvio. Assim como nós somos salvos por Maria, do naufrágio do pecado. Só que com uma diferença. Na Arca de Noé, só se salvou quem estava dentro da arca. Por meio de Maria, todo o gênero humano foi libertado. Por meio de Maria, a salvação atingiu a todos. Olha que graça, olha que lindo São Bernardo dizer, ela é
ela é símbolo. A arca de Noé é símbolo de Maria, porque a arca de Noé, todos que entraram por ela foram salvos, mas os outros se perderam. Maria é aquela que através dela veio a salvação para todos. Todos têm acesso à salvação, amém? Todos. Não ficou ninguém de fora. Isso é bonito demais. Imagina se você nascesse para o mundo e você descobrisse que você ficou fora. Imagina se você viesse ao mundo e descobrisse: Deus não morreu por mim. Morreu por este, morreu por aquele, mas por mim Ele disse que não iria morrer. Já pensou? Você estaria fadado à desgraça. Mas não, qualquer homem que nasce depois de Maria, depois de Jesus Cristo, depois da salvação, pode ter a certeza: eu fui salvo. Eu fui salvo. Por isso que o pseudo-Atanásio chama-lhe de nova Eva. Ela é a nova Eva. Ela é a mãe dos vivos. Ela é a mãe dos vivos. Nova Eva porque a primeira Eva foi mãe da morte. A segunda Eva é mãe da vida. A primeira nos gerou a morte. A segunda nos gerou a vida. São Teófilo, bispo de Niceia, faz a mesma saudação. Eu vos saúdo, ó Virgem. Por quê? Porque tirastes o luto do qual Eva nos amordalhou. Nos amortalhou. Diga comigo: eu vos saúdo, Virgem Maria. Porque me tiraste do luto que Eva me colocou. Aplauda a Virgem Maria. Ei, presta atenção, verdadeiro luto, hein? Você já nasce na morte. Você já nasce na morte. Você já nasce no pecado, é um luto. Só que, através da segunda Eva, agora nós temos uma mãe que gera vida. Ela é a mãe da vida. São Basílio a saúda como a reconciliadora dos homens com Deus. Então Maria foi aquela que foi usada como instrumento para nos reconciliar com Deus. Santo Efrem, como a pacificadora do universo, ela foi usada para trazer a paz entre Deus e os homens. Ora, é inconveniente que o intermediário da paz seja inimigo do ofendido. Se ela veio para estabelecer a paz, ela não pode ser inimiga de Deus. Sim ou não? Ela não pode. Ela veio para trazer a paz. Ela tem que ser amiga de Deus. E se ela nascesse em pecado, ela seria inimiga de Deus. Então ela não podia nascer em pecado. Porque ela veio para trazer a paz. Ora, é inconveniente que o intermediário da paz seja inimigo do ofendido, ou pior ainda, que seja cúmplice do mesmo delito. Maria não poderia ser cúmplice. Maria não poderia nascer no mesmo pecado, senão ela seria cúmplice. Para aplacar um juiz, não se pode enviar-lhe um de seus inimigos. Observa São Gregório Magno. Então, se você quiser gerar a paz com alguém, você não pode enviar o inimigo para gerar a paz. Este, em vez de aplacar sua ira, a inflamaria ainda mais. Então, se você quer gerar paz com alguém, e você manda um inimigo dessa pessoa para gerar paz, o que vai acontecer? Vai dar mais briga ainda. Assim, para ser a mediadora entre a paz entre Deus e os homens, Maria não podia ser pecadora. Maria não podia ser inimiga de Deus. Mas ela tinha que ser amiga de Deus, imaculada.
Eis mais um motivo para que Deus a preservasse Maria da culpa original. Se ela veio para estabelecer a paz entre Deus e os homens, ela teria então que ser amiga de Deus, ela não poderia ser cúmplice do mesmo pecado. E portanto ela é imaculada. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Rainha do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Mais uma vez, Imaculada. Imaculada, Maria de Deus, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Você está entendendo por que ela é imaculada? Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Terceiro ponto, nós falamos que primeiro ponto, ela é primogênita. Segundo ponto, ela é reparadora do mundo. Ela é a mediadora entre Deus e os homens. Terceiro ponto, ela é vencedora da serpente infernal. A serpente seduziu nossos primeiros pais, trazendo a morte a todos os homens. Por isso o Senhor lhe predisse, logo após a queda de Eva, logo após a queda de Adão, Deus prediz, Deus dá essa palavra: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Deus faz a promessa de levantar outra. Mas veja, outra que vai esmagar a cabeça. A primeira foi fisgada pela serpente, a outra vai esmagar a cabeça. Ora, Maria nasceu para ser a mulher forte, posta no mundo para derrotar Lúcifer. Então deixa eu te falar uma coisa importante. Maria para ser uma mulher forte, para derrotar Lúcifer. Esta mulher nasceu pronta para derrotar Satanás. Ela nasceu forte, ela nasceu pronta, ela nasceu com uma promessa. O nascimento de Maria é uma profecia. As profecias relataram que uma mulher ia conceber um filho. E este filho salvaria o mundo. Havia uma promessa sobre ela. Então, Gênesis, nós já estamos vendo uma promessa com a Virgem Maria. Depois nós vamos ler em outros textos do Antigo Testamento: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. O livro de Miqueias depois vai fazer outra profecia: os homens viverão na sombra até que uma virgem conceba um menino. Essa menina é o cumprimento da promessa. A Virgem Maria é o cumprimento da promessa de Deus. Ela era alguém que iria destronar Satanás deste mundo. Ela seria o instrumento de Deus para pisar na cabeça de Lúcifer. Não convinha certamente então que a princípio houvesse sido subjugada e escravizada por ele. Então é claro, não convinha que ela fosse escrava do demônio. Era pelo contrário, mais razoável que permanecesse sempre livre de toda mácula e de toda sujeição ao inimigo. Não convinha que ela fosse escrava de Satanás. Deus a preserva do pecado. Esse espírito
corromper a alma puríssima da virgem, como havia corrompido todo o gênero humano outrora. Você acha que o diabo não tentou corromper Maria? Se o diabo tentou Jesus Cristo, se o diabo ousou tentar Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o que o diabo não aprontou para Maria, é que o Evangelho não narra. O Evangelho pouco narra a vida de Maria para nós. Mas você imagina as tentações que o diabo colocou na vida dessa mulher. Mas todo dia ela dizia assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. O Senhor a preveniu com tanta graça, que ela se manteve livre de toda mancha de pecado, e dessa maneira Maria pôde abater e confundir a soberba do inimigo, como declara Santo Agostinho. Ela destruiu Satanás. Satanás não conseguiu tocar nela. Gente, isso é maravilhoso. Então eu estou dizendo para você que Satanás tocou em todo mundo, mas quando chegou nela, ele não tocou em Maria, em momento algum, nem no nascimento, nem na vida e nem na morte. Aí você entende agora porque que ele é raivoso com essa mulher. E por isso que o Gênesis já diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Por quê? É uma briga terrível. O diabo não suporta a Virgem Maria. Quando você tiver alguma dificuldade, quando você estiver passando por alguma tentação, quando você estiver passando por algum momento onde você sente que é combate espiritual contra o demônio, chame a ela, chame a Virgem Maria, para que ela vá à sua frente. Quem é esta que avança como a aurora, temível como os exércitos em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua? Quem é esta que quando o diabo vê, ele estremece? Quem é essa a qual o diabo nunca pôde colocar a mão? Quem é esta? É a Virgem Maria, a Santa Virgem, a Santíssima Virgem, a Imaculada Conceição. Essa mulher foi escolhida para ser mãe do Salvador. Assim fala São Bernardo a Senhora: antes de toda a criatura, foste destinada na mente de Deus para ser a mãe do homem Deus. Se não por outro motivo, ao menos pela honra de seu Filho que é Deus, era necessário que o Pai Eterno a criasse pura de toda mancha. Eu não sei se você está entendendo, mas o texto de Santo Afonso hoje, ele está dando várias justificativas do porquê que ela é pura. Ele está dando várias razões do porquê ela é imaculada. Outra razão agora é que se ela é mãe de Jesus, logo tinha que ser uma mãe santa. Ou Jesus iria nascer de uma mulher pecadora? Escreve Santo Tomás: devem ser santas e imaculadas todas as coisas destinadas para Deus. Tudo que é destinado para Deus deve ser santo. Por isso Davi, ao planejar o templo de Jerusalém, com a magnificência digna do Senhor, exclamou: não se prepara a morada para um homem qualquer, mas para Deus. Ora, o soberano Criador havia destinado Maria para ser a mãe do seu próprio Filho. Não devia então adornar-lhe a alma com todas as mais belas virtudes, tornando-a digna da habitação de Deus? Maria era o templo de Deus. Até eu e você somos. A Bíblia diz que eu e você, o meu corpo é templo do Espírito Santo, não é isso? Só que Maria, ela recebeu Jesus, o Verbo entrou dentro dela. Então imagina isso, um Deus habitar dentro de você durante 9 meses, mulher. Um Deus.
Era preciso que o templo, porque ela era um templo, é preciso que o templo que carregou ele, precisava ser um templo santo, precisava ser um templo digno. E aí o que o pai fez? Preparou um templo digno, adornou esta mulher com virtudes. É por isso que o anjo vai dizer: você é cheia de graça, porque sobre ela Deus derramou todas as graças. Afirma o beato Dionísio Cartucho: o divino artífice do universo queria preparar para o seu filho uma digna habitação, e por isso ornou Maria com as mais encantadoras graças. Com as mais encantadoras graças que você possa imaginar, Deus colocou em Maria. A própria igreja confirma isso quando na oração depois da Salve Rainha atesta que Deus preparou o corpo e a alma da Santíssima Virgem para serem na terra digna habitação do seu unigênito. Como se sabe, a primeira glória dos filhos é ter pais nobres. A glória dos filhos são os seus pais. Deus só podia dar ao seu filho uma mãe ilibada da culpa original. Como poderia dar ao seu filho uma mãe manchada pelo pecado? Como dar a Lúcifer a chance, olha que lindo isso, como dar a Lúcifer a chance de zombar do Filho de Deus, apontando-lhe a vergonha de ter nascido de uma mulher que outrora fora escrava e inimiga de Deus. Imagina o diabo apontar para Jesus e falar: você nasceu de uma mulher pecadora. O diabo não tinha como apontar o dedo para Jesus. O diabo não tinha como envergonhar Jesus. Não, o Senhor não permitiu uma coisa dessa. Proveu a honra do filho. Então por que ela é santa? Pela honra do filho. O filho dela é Deus. Pela honra de Deus, pela glória de Deus, a sua mãe será santa. Fazendo com que Maria fosse sempre imaculada, assim a fez digna mãe de tal filho, como testemunho original. Está dando para entender, sim ou não? Você está entendendo porque você é católico. Mas não é todo mundo que entende, não. Para nós, às vezes, parece um assunto tão comum, né? Ah, isso aí está tranquilo. Mas vai falar. Coloca aqui outras pessoas e deixa eu pregar isso aqui. Você vai ver caras raivosas. Você vai ver, eu vou ver pessoas contorcendo o rosto. Não. É muita idolatria. Não, a gente só está reconhecendo. E reconhecer a obra que Deus fez em Maria, mais do que louvar Maria, louvar a Deus. Porque a gente não está, veja, tudo que a gente está falando, não é Maria quem fez, foi Deus quem fez nela. Então a gente glorifica o Deus que fez nela grandes coisas. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Ela mesma engrandece a Deus, ela sabe que tudo que está acontecendo não é ela, é Deus quem está fazendo nela. Olha que lindo, Santo Afonso diz: dom algum jamais foi concedido a alguma criatura do qual não fosse enriquecida também a Virgem. Qualquer dom que foi entregado a nós, também foi entregue a Maria. Este é um axioma comum entre os teólogos. Para confirmá-lo, eis as palavras de São Bernardo: o que a poucos mortais foi concedido, abundava na Virgem. O que a poucos mortais foi concedido, abundava na Virgem. Então aquilo que a gente vê, as virtudes que a gente vê em poucas pessoas, por exemplo, a gente olha para os santos e nós vemos algumas virtudes lindas. Vemos um homem de Deus e vemos virtudes, vemos uma mulher de Deus e vemos virtudes. Em Maria,
isto era abundante, as virtudes nela eram abundantes. Santo Tomás de Vila Nova assim declara: nenhuma graça foi concedida aos santos sem que Maria a possuísse desde o começo em sua plenitude. É muito forte isso. Maria tinha todas as graças em plenitude. Então Deus escolheu uma criatura para ser sua mãe e falou: essa é minha mãe, eu faço o que eu quiser e eu vou colocar nela tudo que eu quero. E encheu ela de dons. Só tinha um detalhe: ela não podia se orgulhar, porque senão ela ia cair no mesmo pecado de Lúcifer. Porque quanto mais dom você dá para uma pessoa, mais o risco de ela se orgulhar. É ou não é? Quanto mais dom uma pessoa tem, mais risco você tem de se orgulhar, porque você começa a achar que é você que está fazendo e não é Deus que está fazendo. Lúcifer era o anjo mais dotado do céu. Então ele era tão dotado que se orgulhou. Então veja bem, Maria tinha a mesma tentação. Ela poderia também se orgulhar. Se ela foi a mais dotada de toda criatura na terra, ela podia dizer assim: não existe criatura melhor do que eu. Ela podia chegar para Isabel e falar: Isabel, você é ralé. Você perto de mim. Não existiu uma criatura mais humilde que a Virgem Maria. Naquele livro que eu sempre leio para vocês, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, em um dos exorcismos que o padre está fazendo, o diabo fala de Maria e ele fala da humildade de Maria. E ele tem uma hora que eu acho tão bonito, o diabo diz assim no exorcismo: ela, mesmo sendo a mais santa, ela ainda continua se achando a mais indigna. Ela sendo a maior de todas, ela se acha ainda mais pequena. Isso é maravilhoso, o diabo falar: essa mulher não se orgulha de nada. Ela sendo a maior de todas, ela se sente a menor de todas. Isso é humildade. Ela entende que tudo é graça de Deus, nada é mérito dela. Há, porém, entre a mãe de Deus e os servos de Deus uma distância infinita, segundo a célebre sentença de São João Damasceno. Logo a sua mãe, Deus conferiu privilégios de graças muito maiores do que aqueles concedidos aos seus servos. Então não tem como comparar eu e você à Virgem Maria, não tem. Agora isso é tristeza para nós? Não tem. Desculpa, você pode juntar todos os santos da Igreja Católica juntos e não se comparam à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, ela teve as graças e a santidade de todos os santos juntos e mais um pouco. E bem mais. Como o Santo Afonso está dizendo, ela tinha todas as virtudes na plenitude. É muita graça em cima de uma mulher só. Por isso o anjo diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Dito isto, pergunta Santo Anselmo ao grande defensor da Imaculada Conceição: faltaria poder à sabedoria divina para preparar a seu filho uma morada pura e para preservá-la da mancha do gênero humano? Eu pergunto para vocês: alguma coisa faltava para Deus, para Ele fazer de Maria uma mulher pura? Deus tinha poder para isso, sim ou não? Deus que pôde eximir os anjos do céu da ruína de tantos outros, não teria podido preservar a mãe de seu filho, a rainha dos anjos, da queda comum aos homens? Deus que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Se Eva veio imaculada ao mundo, Deus não podia fazer que a Virgem Maria fosse imaculada? Ah, certamente que sim. Deus podia fazê-lo e assim o fez.
Deus pode e Deus fez. Por isso Santo Anselmo diz: a virgem a quem Deus resolveu dar o seu Filho único tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e a de todos os homens, e que fosse a maior possível, somente abaixo de Deus. Por todos os motivos isso era conveniente. A Virgem Maria só está abaixo de... É claro, ela não é deusa. Então, se alguém também colocar ela no lugar de Deus, aí também isso é idolatria. Ela não é deusa. Ela não chega nem aos pés de Deus. Tem uma infinita distância de uma criatura para o Criador. Agora, da Virgem Maria para nós também há uma infinita distância. Há uma infinita distância. Por isso que o culto que nós prestamos aos anjos, aos santos, o culto que nós prestamos a Maria é outro. A igreja usa até palavras como dulia, culto de dulia para os santos, hiperdulia para a Virgem Maria. E latria para Deus, ou seja, adoração somente a Deus. Veneração aos santos. Uma veneração maior à Virgem Maria. São João Damasceno exprime o mesmo pensamento com mais clareza. O Senhor a conservou pura no corpo e na alma, como realmente convinha àquela que iria conceber a Deus em seu ventre. Pai santo como Ele é, só poderia habitar entre os santos. O eterno Pai, pois, podia dizer a esta filha: como o lírio entre os espinhos, assim a minha amada entre as jovens. Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as jovens. Enquanto as outras foram manchadas pelo pecado, tu foste sempre imaculada e cheia de graça. Amém? Aplauda essa mulher, aplauda a Virgem Maria. Diga comigo: tu és imaculada, a cheia de graça. Tu és imaculada, a cheia de graça. Fique de pé e vamos juntos rezar uma Ave Maria, declarando essa grande verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.